O inferno é um lugar de tormento ardente? Neste 7º vídeo, nós vamos tratar especificamente de um dos termos que nós falamos no vídeo anterior. Vamos falar um pouquinho sobre o Seol e o Hades. Será que realmente o Seol e o Hades é um lugar de sofrimento, como tentam pregar as denominações religiosas? Então vamos apresentar aqui para vocês um breve resumo e também alguns textos na Bíblia que realmente coloca por água abaixo essa crença, ok? Então vamos lá. Vamos recapitular aqui o que diz o manual, por exemplo, da Assembleia de Deus, né, que é um modelo que a gente está usando, poderia ser qualquer outro, mas estamos usando esse aqui especificamente, porque ele tem um comentário um pouco mais longo, né, um pouco mais detalhado a respeito da crença, tá? Então vamos lá. Vai dar uma tremidinha na tela aí, eu peço desculpas para você, até a gente ajustar aqui o tamanho para melhorar a visualização, tá? Então está aqui, ó. Essa é a página 130, olha aqui, ó. Inclusive, esse manual foi feito para treinar os evangélicos a rebater as testemunhas de Jeová, né? Então, agora vocês vão ver a contradição nesse próprio manual. Então, está aqui, ó. Então, o que se ensina? Aqui é o inferno, existe um inferno de fogo ardente, né? Então, aqui eles dão novamente a explicação que o inferno seria o lugar preparado para o diabo e os anjos, né? Que no caso seria Geena, o lago de fogo, conforme nós já explicamos, né? Onde se destina as almas dos ímpios, etc, tal, né? Olha, vamos recapitular. A palavra inferno, ela vem do latim infernus, que significa apenas o quê? Lugar inferior. Ou seja, sepultura, né? Região inferior, né? Olha aqui, ó. Foi usada por Jerônimo na Vulgata Latina para traduzir do hebraico a palavra Sheol, né? Ou Seol, do Antigo Testamento. E do grego, as palavras, aqui eles dizem, Geena, Hades, Tártaro e Abismo, tá? Mentira. Apenas Hades, que é o equivalente a Seol, foi traduzida por Jerônimo na Vulgata Latina do 4º século pela palavra infernos. A palavra Geena, 11 vezes no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento, Tártaro e Abismo, nenhuma vez foi traduzida por inferno por Jerônimo. Então essa afirmação aqui não é verdadeira, tá? Você pode pegar a Vulgata antiga, a Vulgata moderna, eu tenho ela disponível e fiz questão de analisar todos os textos da ocorrência, nenhuma vez foi traduzida por inferno na Vulgata essas palavras aqui, ó. A Geena, Tártaro e Abismo, tá? Apenas Seol e Hades. Seol cerca de 66 vezes aproximadamente e Hades 10 vezes, ok? Então vamos recapitular o que é o Hades e o Seol, já que foi traduzida por inferno. Simplesmente lugar inferior ou região inferior, né? Se referindo aí às sepulturas onde todas as pessoas são enterradas, né? De modo geral. Mas aqui eles já tentam mudar o sentido um pouquinho. Prestem bem atenção, olha a contradição. O Hades é o equivalente do hebraico Seol, ok, correto. É o estágio intermediário dos mortos, é o lugar onde eles estão aguardando, em estado de consciência, o dia do juízo, que é no fim dos 1000 anos, quando todos os mortos que estão no Hades, juntamente com eles serão lançados no lago de fogo. Então o Hades é uma espécie, segundo a crença, de purgatório, onde as almas das pessoas que morreram sem Jesus, né, ou as almas de pessoas que morreram em pecado, estão sofrendo, pagando por seus erros. No fim dos 1000 anos será ressuscitados os corpos que essas almas pertenciam e serão todos juntados e serão lançados no derradeiro inferno, que é o lago de fogo, a Geena. Por aí você já vê o tamanho do absurdo. Olha o versículo 23 aqui, ó, tá? Então, olha lá, o Hades não é o inferno propriamente dito, seria um semi-inferno, né? Uma antessala do inferno, uma espécie de purgatório, né? É uma prisão temporária, até que venha o dia do juízo, e os condenados que estão lá estão conscientes e em tormentos, tá? É isso que eles acreditam. Então, vamos usar essa base. Hades e Seol são equivalentes, tá? Mas aqui eles dizem que o Hades é um lugar de tormento. E aqui o próprio significado da palavra que veio para o latim primeiramente, infernos, né, e português posteriormente inferno, significa apenas lugar inferior. Então por aqui, amigos, vocês já notam as contradições criadas aí pelas denominações para tentar fazer as pessoas acreditarem que Deus criou um lugar, né, tão terrível assim, né? Na verdade, dois, né?
Na verdade, 2. O Hades seria, né, uma espécie de purgatório, onde as pessoas pagam por seus pecados ali temporariamente e depois são lançados no derradeiro inferno, que é a Geena. Será que é isso mesmo? Então veja como que a própria Bíblia, usada pela cristandade, traduziu algumas expressões, tá? Vamos lá. Vamos no livro de Jó, primeiramente. Jó, capítulo 14, versículo 13. Veja como que Seol foi traduzido aqui, ó. Mais uma vez eu peço desculpas, vai dar uma tremidinha aqui na tela para a gente ajustar aqui o tamanho da imagem, para melhorar a nossa visibilidade, a nossa visualização, né? Está aí, ó. Jó 14, 13. Como nós sabemos, Jó estava sofrendo muito por conta de uma tentação do diabo, né, contra ele, que ele nem sabia que estava passando, né? Ali havia perdido tudo, estava doente, né? E estava realmente muito afligido. E olha o que ele disse aqui, né? Evidentemente aqui uma espécie de uma oração que ele fez para Deus, né? Tomara que ele, né, Deus, me escondesses aonde? No Seol. A palavra aqui é Seol e foi traduzida por sepultura. Traduzida por sepultura. Será que Jó, ele queria aumentar o sofrimento dele ou ele queria alívio? Evidentemente que ele queria alívio. Então ele queria que Deus, se pudesse, o escondesse, né, abreviasse a sua morte, para que ele descansasse do sofrimento na sepultura, ou no Seol. A palavra original aqui é Seol, tá? Traduzida por sepultura, tá? Outro lugar que foi traduzida por sepultura, e não por inferno, está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Olha aqui, ó, 9 e 10, está no centro do vídeo. Olha, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura ou no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então fica muito claro que Seol é o quê? É a sepultura. Ou seja, onde as pessoas evidentemente não sentem nada, morrem e não sentem mais nada, não sabem de mais nada o que acontece, né? Onde Jó evidentemente queria alívio do seu sofrimento, ok? Agora veja a contradição, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui agora, essa mesma Bíblia, no Salmo número 9, versículo 17. Veja como que a Bíblia foi traduzida na mão, principalmente das denominações evangélicas, de forma totalmente tendenciosa. Onde você está lendo o inferno aqui nesse texto, no versículo 17, Salmo 9, 17, ocorre também a palavra Seol, no hebraico. Exatamente a mesma palavra. Os ímpios serão lançados no inferno. Então, o que é o inferno? O inferno é a sepultura, né? Ou a sepultura é um lugar de tormento, porque está lá também em Eclesiastes 9, 10, né? E também Jó 14, 13. Tá? A palavra é a mesma. Por que aqui foi traduzida por inferno e não sepultura? E por que lá, em Jó 14, 13 e Eclesiastes 9, 10, não foi traduzida por inferno e sim por sepultura? Então fica muito claro que inferno e sepultura, na verdade, são a mesma coisa. Representam a mesma coisa. Não tem nada associado com dor ou sofrimento, né? Até porque, no caso, Jó não queria aumentar seu sofrimento. E quem está na sepultura ou no inferno, o inferno bíblico, que é a sepultura, não está realmente ciente, né, de nada que está acontecendo e muito menos sofrendo, né? Veja a outra passagem aqui, ó. Agora nós vamos no livro de Jonas. Jonas. Também foi traduzida propositalmente e de forma mal intencionada por inferno. Olha aqui, ó. Todos nós sabemos que Jonas havia ali até certo momento desobedecido a Jeová, né, Senhor que é Jeová, e foi para uma região que não era justamente aquela que Jeová havia dito, né? Jeová fez com que ele fosse engolido por um grande peixe, e ele estava no ventre ou no estômago desse peixe, né? E vivo ainda, Jeová, de forma milagrosa, preservou ele vivo. E de lá ele fez uma oração a Jeová. Ó, e disse, ó, na minha angústia, clamei ao Senhor aqui, Jeová, e ele me respondeu, do ventre, ou seja, lá do estômago, vamos dizer assim, do peixe, né, onde ele estava, ele gritou e Jeová ouviu a voz dele. Só que ele usou a expressão quê? A expressão Seol. Aqui também é a palavra Seol. Palavra Seol. E foi traduzida por inferno aqui. Agora, por que foi traduzida por inferno aqui? Por quê? Porque Jonas, a condição que ele estava ali, evidentemente no estômago do peixe, entendeu?
Ele estava em angústia, olha, ele estava em angústia sofrendo, né? Olha lá, ele gritou, ele clamou pedindo socorro. Então isso faz com que a pessoa, ao ler, né, tenta de alguma forma aí, acreditar que o inferno seja um lugar de angústia e de sofrimento, onde Jonas estava. Mas Jonas não estava em nenhum dito inferno, ele estava onde? No ventre do peixe, onde poderia ser o quê? Se ele não fosse resgatado? A sua sepultura. Se Jeová não resgatasse ele, evidentemente que ali seria a sua derradeira sepultura. Então fica muito claro as contradições que foram feitas aí pelas denominações religiosas, né, em algumas passagens, para tentar induzir as pessoas a acreditar numa coisa que realmente não existe. Você pode ler ainda o Salmo 16:10 e Atos 2, 27 e 31, que mostra que tanto o Seol como o Hades realmente equivalem à mesma coisa, pois foi aplicado à pessoa de Jesus Cristo.